Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Bom, hoje é o dia do a mais, né? Dia do plus. Nosso curso, nosso estudo terminou quarta-feira passada, mas hoje nós temos um assunto que também é importante e que bom que você veio. Vamos todos tratar desse tema aí, que é o reino de Deus, nosso curso básico de teologia cristã, o que todo cristão precisa saber. Mas antes da gente começar, vamos de novo orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu povo que aqui o Senhor traz, certeza também da tua presença. Pedimos agora a ministração do teu Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração, que estas verdades que o Senhor preparou para esta noite possam encontrar lugar na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida. Assim glorifica o teu nome, abençoa o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que seria um reino? Como você definiria reino? Então, a gente pode pensar em reino como um domínio, um governo, um reinado, ou mesmo um território, um lugar onde ou a vontade de um povo, ou a vontade de um grupo de líderes, ou mesmo de um monarca, onde essa vontade é feita. Aí é um reino. Nesse sentido, irmãos, reino de Deus é todo lugar, toda esfera, todo momento, toda dimensão, onde a vontade de Deus é feita com perfeição. Onde a vontade de Deus é feita com perfeição, aí é o reino de Deus. Então, nesse sentido, hoje, reino de Deus de forma completa, plena, só no céu. Porque lá no céu, a vontade de Deus é feita com perfeição. Os anjos obedecem com perfeição, os santos que estão lá estão em obediência perfeita, assim como o próprio Cristo obedeceu perfeitamente a Deus. Mas esse Jesus, que aliás é o rei desse reino, ele nos ensinou a orar pedindo que a vontade de Deus seja feita plenamente, de forma perfeita aqui nessa terra, como ela é feita no céu. Porque o dia em que a vontade de Deus for feita de forma perfeita aqui na terra, aqui vai ser reino de Deus, aqui vai ser céu. Ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Então eu lembro que eu tinha um pastor que quando ele ia orar pelos casais, ele chamava assim na frente o casal, a família, e eu lembro que ele sempre fazia esse pedido: Senhor, que esse lar, que essa casa seja um cantinho do céu na terra. O que ele estava pedindo é: Senhor, que nessa casa, nesse lar, a tua vontade seja feita. A tua vontade seja conhecida e não apenas conhecida, mas obedecida. Porque se a tua vontade for feita nesse lar vai haver reino de Deus. E se nesse lar haver reino de Deus, nesse lar vai ser céu. Então, onde o lugar de Deus é feita, aí vira céu. O que é céu? Céu é onde a vontade de Deus é feita com perfeição. Irmãos, esse tema é tão importante que eu ia começar esse estudo perguntando assim: qual foi o principal tema da mensagem de Jesus? Se perguntasse para você, qual foi o principal tema da mensagem de Jesus? Sobre o que Jesus mais falou? Sobre o quê? Amor. O que mais? Obediência. Gente, coragem.
Salvação. Olha, Jesus falou sobre amor, sobre salvação, arrependimento. Mas a mensagem central de Jesus, sabe qual foi? Reino de Deus. A mensagem central de Jesus. Ele começou o ministério dele falando do reino de Deus, olha. Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no evangelho. Ele falou muito do reino por meio de parábolas. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Aí você vai ver esse termo reino dos céus, ao invés de reino de Deus, no evangelho de Mateus. Por quê? Porque o Mateus está escrevendo para judeus. E judeus não usam o nome de Deus. Então, por isso, em vez de reino de Deus, ele prefere reino dos céus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, quando ele ficou 40 dias conversando com os discípulos antes de ir para o céu, o assunto dele com os discípulos qual foi? Está escrito, olha. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Os discípulos dele falaram do reino de Deus. O apóstolo Paulo, lá no fim do livro de Atos, quando ele está preso numa casa, o livro de Atos vai terminar, o Paulo recebia a gente em casa. E qual que era o assunto do Paulo, da pregação do Paulo? Está escrito também. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa em que havia alugado e recebia todos que o visitavam pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo. O problema é que na nossa tradição evangélica, mais conservadora, nós praticamente não falamos do reino de Deus. Por algum motivo, o reino de Deus, essa verdade, embora seja tão central na mensagem de Jesus, essa mensagem do reino de Deus é meio colocada de lado. Mas a Bíblia fala sobre o reino de Deus. A mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. Os apóstolos pregaram o reino de Deus. Então, hoje, irmãos, a pergunta é: quais são aquelas verdades centrais que eu e você precisamos saber sobre essa questão do reino de Deus? Que já entendemos, é onde a vontade de Deus é feita. Onde a vontade de Deus é feita, aí é o reino de Deus. Onde há reino de Deus, aí há céu. Quais são as verdades? Então, a primeira: o reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. Porque na vida de Jesus Cristo, a vontade de Deus foi feita com perfeição. E esse reino de Deus vai ser plenamente estabelecido na segunda vinda. Então veja, quando ele chegou no ministério dele, olha o que ele disse: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou. O reino de Deus já está aqui na pessoa de Cristo. Não é uma coisa que ainda vai vir, já está. Só que esse reino que já está na pessoa de Cristo, e agora representado pela igreja onde Cristo habita, esse reino ainda vai ser plenamente estabelecido quando ele voltar. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, ele julga e luta com justiça, uma espada afiada sai-lhe da boca para ferir com ela as nações, ele as regerá com cetro de ferro, no manto sobre a coxa traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vivemos entre a inauguração do reino e o estabelecimento completo dele. Nós vivemos no tempo do já e ainda não. Porque Jesus já reina, mas Jesus ainda não é plenamente obedecido. Nem todos
se submetem ao reinado de Jesus. É por isso que alguns teólogos vão dizer assim, que Jesus já é rei legal, mas ainda não é rei de fato. Mas há de ser. Porque ele disse que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, mais pequena das sementes. É como um punhadinho de fermento que a dona de casa coloca na massa, que ninguém vê, ninguém percebe, mas leveda toda a massa. Assim é o reino. Ele é pequeno hoje, invisível. Cadê esse reino? Invisível, mas o destino dele é cobrir toda a criação, assim como as águas cobrem o mar. Porque Jesus Cristo vem e ele vai reinar plenamente, completamente. Todo o joelho há de se dobrar e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o reino já está aqui. As pessoas não veem, mas ele está se espalhando e quando menos se esperar, o reino está estabelecido. É isso. E nós somos os súditos desse reino. Mas tem uma segunda verdade. Esse reino possui princípios opostos aos do mundo. E esses princípios Jesus comunicou principalmente por meio das parábolas. Só vou pegar um exemplo de parábola aqui para você ver. Eu sei que a letra está pequena, então eu vou ler para você. Está lá em Mateus 25, 14 a 23. Eu vou ler, e você, enquanto ouve, tenta perceber que valores, que princípios que essa parábola ensina que estão em oposição aos valores e princípios, por exemplo, que regem aí fora as coisas, no mundo. Então vamos lá, vou ler. O reino de Deus, ou o reino dos céus, também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seu servo e lhes entregou seus bens. E deu 5 talentos a um, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do seu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do seu senhor. Então você entendeu, né? Tinha um senhor, foi sair de viagens, talentos era dinheiro, tá? Não é capacidade, dom, era dinheiro, era bens. Então, para um, esse senhor deu 5, porque ele tinha capacidade de administrar 5. A um outro servo falou: não, você tem capacidade de administrar 2, então estou te dando 2 talentos. Aí o senhor saiu de viagem e os 2, imediatamente saíram para fazer negócios com os talentos lá do senhor. Porque não era para ficar só com eles, era para administrar. Aí passou bastante tempo, o senhor voltou para prestar contas, para pedir contas. Aí o que tinha recebido 5, falou: olha, senhor, o senhor me deu 5, eu multipliquei, eu fiz negócio, estou aqui mais 5. Então deu 10. E ouviu do senhor: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito colocarei. Entra para a alegria do seu senhor. Aí o que tinha recebido 2 chegou e falou: senhor, o senhor tinha me dado 2, eu administrei, está aqui mais 2. Deu 4. Um deu 10, esse deu 4. Ouviu do senhor: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para a alegria do seu senhor. Assim por cima, o que você já vê assim de diferente do que é no reino de Deus e do que acontece no mundo?
Ou como o mundo pensa, como o mundo vê as coisas. Ou, aliás, às vezes como a gente ainda vê as coisas. Por exemplo, o mundo diz para a gente que o que a gente tem é conquista. Você tem que conquistar isso, você tem que conquistar aquilo outro. Aí você consegue uma coisa, eu conquistei isso. Mas a Bíblia vai dizer que tudo o que a gente tem não é conquista, é dádiva. João Batista uma vez disse, ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Porque se tudo pertence ao rei, ou a gente tem porque ele nos dá, ou por usurpação. Então tudo que a gente tem, a gente recebeu, pertence a ele para a gente administrar. Então isso ajuda, por exemplo, na criação de filhos, porque às vezes as crianças falam assim, não, esse brinquedo é meu. Aí sabe o que eu falava para os meus filhos? Não é. Esse brinquedo é do Papai do Céu, ele deu para você cuidar para ele. Então você pode brincar, você pode se divertir, mas você não pode quebrar, você não pode jogar no amiguinho. Por quê? Porque não é seu. Você vai tomar conta, vai usar para a glória do Papai do Céu. Mesma coisa o dinheiro que está nas suas mãos, o carro, os bens, não é para você fazer o que você quiser, não é seu. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus e de todas essas coisas que Ele nos confiou às mãos, nos deu, vamos prestar contas. Como foi a nossa administração. Então, não é o meu dinheiro. Opa! O que Deus confiou nas tuas mãos para você administrar para a glória dele. Isso é reino de Deus. Uma outra diferença. Um teve como resultado 10. O outro teve como resultado 4. Quem merecia o elogio maior? Na lógica do mundo? Se fosse no McDonald's, quem ia ser o funcionário do mês? Não é? Mas no reino de Deus não se premia resultados. No reino de Deus se premia fidelidade, independente de resultados. Os dois tiveram a mesma fidelidade. Os dois saíram imediatamente para fazer os negócios. Os dois fizeram o máximo segundo a capacidade de cada um. Por isso, os dois receberam o mesmo reconhecimento do Senhor. Servo bom e fiel. Aí a gente não entra no assunto, né? Mas esse daí está ainda pior que esses dois aí. Mas esses dois foram fiéis. Você tocou no assunto do um, então eu vou entrar no assunto. É que quando Jesus contou essa parábola, na verdade existe uma parábola dos judeus, que o Senhor tinha entregado talentos para os seus servos. E o que aconteceu? Os 2 primeiros perderam os talentos em maus negócios, porque administraram mal. E um guardou o talento e, quando o Senhor chegou, devolveu o mesmo talento que tinha sido recebido. E na parábola judaica, esse que tinha ficado com um talento até o fim entregado, recebeu o elogio. Na parábola de Jesus, Jesus fala assim, para os do reino de Deus, isso é pouco. No reino de Deus, não basta você receber uma coisa e você entregar do mesmo jeito. Você tem que entregar melhor do que você recebeu. Então você recebeu, por exemplo, um cargo na sua empresa. Você é do reino, você não vai devolver nem pior, nem igual. Você precisa entregar melhor. Esse é o valor do reino. Tudo que vem na sua mão,
Um dia você vai devolver, porque não é seu, está confiado a você. Mas você, como discípulo de Jesus, você vai entregar, você vai devolver a coisa melhor do que quando você recebeu. Aí eu pergunto, nós estamos pensando mais de acordo com a lógica aí do mundo? Estamos funcionando mais nessa lógica? Ou estamos funcionando na lógica do reino? Quais são os nossos valores? Nós achamos que conquistamos ou reconhecemos que tudo é dádiva? Nós premiamos mais resultados ou fidelidade? Para nós entregar igual, tá bom? Ou sabemos que temos a responsabilidade de entregar tudo ainda melhor? Então é por isso que a Bíblia diz que está sendo formada em nós, o quê? A mente de Cristo. A mente do Rei. Os valores do reino, para a glória do Senhor. Então é isso, por isso que a gente é sal da terra e luz do mundo. Que se a gente for igual, não tem diferença. Se a nossa única diferença das pessoas que estão lá fora é que a gente vem de domingo na igreja, que diferença? A única diferença é a religião escolhida? Não, a nossa diferença está em tudo que a gente faz, seja aqui, seja lá. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está nos céus. Mas se a gente não faz diferença, Jesus diz que a gente se tornou como o sal que perdeu o sabor. Não serve para mais nada, senão ser pisado pelos homens. Então, louvado seja o Senhor. Muito bem. Uma terceira verdade sobre o reino. A igreja não é o reino, mas é a agência do reino. Ou seja, o reino não é isso daqui, o reino não é a igreja. Mas o reino tem como agência a sua igreja. Então veja, quando é que chegou o reino mesmo? Na primeira vinda de Jesus, o reino foi inaugurado. É chegado a vós o reino de Deus. Quando é que o reino de Deus vai ser plenamente estabelecido? Quando a vontade de Jesus for feita perfeitamente, vai cobrir toda a sua criação. Na segunda vinda. Enquanto isso, nesse ato, nesse já e ainda não, o reino já chegou, mas ainda não foi estabelecido completamente, está aí a gente, está aí a igreja. Qual é a tarefa da agência do reino nesse ato? Nesse já e ainda não do reino. Então a tarefa da igreja é proclamar o reino. O reino já chegou, o rei está vindo, se reconciliem com Deus. O rei está oferecendo anistia, volte da rebelião, o rei é generoso. Nesse reino ele não apenas vai reinar sobre você, você vai reinar com ele. Nós proclamamos as verdades do reino ao mundo. Nós oferecemos a redenção, a anistia, a salvação. Nós somos arautos do rei, mas a gente também sinaliza, não fica só nas palavras. A gente vive conforme os valores do reino, porque senão não brilha luz nenhuma, a gente fica igual a todo mundo. Aí nesse ponto, né, se dividem os grupos também. Alguns vão dizer assim, não, a missão da igreja é só pregar o evangelho. Aí fica aquele grupo que fala, entrega folheto, tudo faz parte. A proclamação faz parte. Aí vem aquele outro grupo. Não, prega o evangelho, se for necessário, use palavras. Aí fica só na ação social. E não fala. Aí eu pergunto, não pode ser os dois? Tem que ser um ou outro? Não pode ser como Jesus fazia. Jesus não pregava. Jesus não ia na sinagoga, ensinava. Mas Jesus também não andava por toda parte fazendo bem? Curando, multiplicando os pães, ressuscitando os mortos. Então, por que a agência do reino não pode fazer as duas coisas também? Prega e vive. Fala e faz. Somos a agência do reino. Nós replicamos a vida de Jesus aqui na terra.
Por isso que nós somos o corpo de Cristo, somos as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a boca de Cristo, a presença de Cristo. Porque em nós vive Cristo. Jesus deu o Espírito dele à igreja para viver por meio de nós. E a igreja denuncia tudo que está aí fora, que não está ainda sob o domínio do rei, que não está funcionando conforme a vontade do rei. É um ministério profético, de denúncia. E esse ministério a gente vê na Bíblia. Olha lá, Miqueias 2, 1-2. Ai daqueles, isso é uma denúncia do Miqueias, como as coisas estavam acontecendo no seu tempo. Ai daqueles que maquinam maldade e planejam mal deitados na cama. Quando raia o dia, o executam, pois tem poder para isso. Eles cobiçam campos, tomam posse deles, cobiçam casas, tomam, assim fazem violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Estava denunciando os poderosos. Tiago fez isso também, Novo Testamento. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança, condenais e matais o justo, e ele não oferece resistência. Então a Bíblia, irmãos, diz que a pobreza pode ter 3 causas. Uma, de fato, é a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela junta no verão, para quando vier o inverno, está provida. A Bíblia fala. Mas não é só a preguiça. Uma outra causa da pobreza pode ser os infortúnios, as calamidades. Por exemplo, como aconteceu com Jó. Veio um infortúnio sobre ele, ele perdeu tudo. E uma outra coisa que a Bíblia mostra como uma das causas da pobreza é a injustiça. Nesse caso aí, o Tiago está falando de trabalhadores que não foram pagos justamente. E o salário deles está clamando. Um dia eu estava numa comunidade, porque a gente trabalhava lá na plantação de uma igreja, eu fui visitar uma família, numa comunidade, aí eu cheguei assim, estava a mãe e mais umas 2 ou 3 crianças trabalhando, montando pecinhas. Em vez das crianças estarem estudando, estarem brincando, estava lá ajudando a mãe a montar pecinha. 100 pecinhas, sabe por quanto? R$1. É justo esse salário? Não. Então a Bíblia fala dessas 3 coisas. Então, as tradições cristãs, as instituições que têm mais forte essa doutrina do reino de Deus, elas também trabalham mais forte nessa questão de denúncia das injustiças que estão não de acordo com o reino. Por exemplo, essa instituição Pão para Todos, ela denunciou empresas lá na África que estavam retirando minérios, ouro, e famílias sendo expulsas do local onde elas moravam. Então o título era Onde o Ouro Não Brilha, porque essas famílias estavam sendo expulsas das suas casas. E isso aí lembra um pregador do 2º século, João Crisóstomo. Ele já falava dessas coisas. Olha uma pregação que ele fez no 2º século. Como pensas em cumprir os mandamentos de Cristo se só visas o lucro? E isso não é tudo. A tudo isso acrescentas a injustiça, apossando-se de terras e casas e aumentando a pobreza e a fome. Ele, no outro sermão ele vai dizer assim: esse freio de ouro na boca do teu cavalo, este aro de ouro no braço do teu escravo, esses adornos dourados nos teus sapatos são sinal de que estás roubando o órfão e matando de fome a viúva. Depois de morreres, quem passar pela tua casa dirá:
com quantas lágrimas ele construiu esse palácio. Quantos órfãos se viram nus, quantas viúvas injuriadas, quantos operários receberam salários injustos. Assim nem mesmo a morte te livrará dos teus acusadores. Isso aí, segundo século. Então, todo cristão tem esse chamado? Não. Como eu disse num estudo passado, alguns da igreja o têm, nem todos, mas alguns. E finalmente, irmãos, o reino não terá fim. Você já viu essa estátua aqui? Essa aí foi a estátua do sonho do Nabucodonosor. Ele teve um sonho com essa estátua, ninguém conseguia decifrar o sonho. Até porque o rei exigiu que os sábios, os adivinhos do reino, não apenas interpretassem o sonho, mas descobrissem o sonho que o rei tinha sonhado. Aí, os adivinhos, os sábios, lá chegaram para o rei, mas o que o senhor está pedindo, nenhum rei nunca pediu para um sábio, para um adivinho, para ninguém, isso é impossível o que o senhor está pedindo. Aí o Nabucodonosor, vocês querem me enganar, né? Não, vai ter que falar o que eu sonhei. E se não falar o que eu sonhei, morte para todo mundo. Aí a notícia chegou para o Daniel, e o Daniel saiu correndo e falou, me dá pelo menos um dia para eu orar. E aí ele foi lá, se reuniu com Sadraque, Mesaque e Abednego, começaram a orar, Senhor, nos revela esse sonho, nos revela esse sonho. E Deus revelou o sonho. E quando revelou, Daniel deu louvores ao Senhor, foi levado imediatamente às pressas à presença do Nabucodonosor. E falou, rei, o que o senhor sonhou foi o seguinte, o senhor estava diante de uma estátua enorme, a cabeça era de ouro, os braços eram de prata, e foi falando, e a interpretação é essa. O Senhor é a cabeça de ouro, o seu reino, mas depois vai vir um outro reino que vai ser prata, depois um outro que é bronze, depois um que é como ferro, e finalmente um que é ferro misturado com barro. Aí vai vir uma pedra que vai pegar no pé, e a estátua vai cair toda. E aí os estudiosos vão dizer o seguinte, que a cabeça de ouro era o reinado da Babilônia, a prata representa o reino da Grécia, bronze, o reino... Não, desculpa. Prata é do Pérsia, bronze da Grécia, ferro de Roma, e hoje a nossa era, ferro e barro. Aí vem a pedra, que é o reino de Deus, esmiúça, e a pedra se torna uma montanha, que é o reino de Deus. Aí quando o Nabucodonosor ouve, ele cai prostrado, fala, realmente não existe outro Deus como o Deus de Daniel, que foi capaz de revelar essas coisas. Mas qual que é a lição? Todo o reino do mundo, por mais poderoso, por um período maior que fique, vai passar, e o reino de Deus é que vai permanecer. Então, acima de todo rei, há o rei. Acima de todo senhor, há o Senhor. Então, toda autoridade deve saber que está reinando, está governando debaixo de uma autoridade maior, a quem vai prestar contas. Ele não foi colocado ali para fazer o que quiser. Ele foi colocado ali para governar debaixo da autoridade maior. E quem está debaixo dessa autoridade colocada, deve saber que deve obediência, sim, a essa autoridade, até o ponto que essa obediência não signifique desobediência à autoridade maior. Então, ontem eu ouvi uma história que me comoveu. Uma jovem de 23 anos, filha de missionários, ela estudou fisioterapia e foi trabalhar no seu primeiro emprego, numa clínica, e a dona da clínica se dizendo evangélica.
Mas, ao começar a trabalhar, ela percebeu que se fazia coisas erradas. Aí essa jovem de 23 anos disse a essa senhora, que era a chefe, olha, eu estudei, eu ganhei a bolsa para fazer a minha faculdade, e eu estudei para usar a minha profissão para servir a Deus. Então eu não posso fazer essas coisas. E aí, no começo teve um atrito entre ela e a chefe. E ela chegou até em casa falando, olha, eu acho que eu vou perder o emprego. Mas se manteve firme. E aí depois veio a chefe que veio e pediu perdão e disse, realmente está errado. Foi o que aconteceu nessa história. Em outras histórias, mas o que a Bíblia diz é isso. É mais importante obedecer a Deus que aos homens. Porque todo o reinado vai passar. É o de Deus que vai permanecer. Por isso a mensagem encorajadora para nós que somos súditos desse rei e vivemos nesse mundo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmão, você já deve ter visto assim, músicas, clipes, falando de justiça, de bondade, de paz. Aliás, tem um clipe que eu recomendo você assistir, que é do Michael Jackson, que se chama Cure o Mundo. Inclusive tem até um trecho bíblico ali, baseado em Isaías, que fala que os homens vão trocar as armas por arados e tal. Então, eu até ia mostrar, mas, enfim, depois você procura. Então, você assistindo, você percebe o quê? Que as pessoas, elas querem o reino. Elas querem a paz, elas querem a justiça, elas querem a solidariedade. A única questão é que não existe reino de Deus sem o Deus do reino. Para que haja reino de Deus, é preciso que Jesus Cristo reine. Por isso que nós, como igreja, nós oramos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a nossa oração. Muito bem, irmãos. Então essas são as verdades que nós precisamos saber. O reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, será estabelecido na segunda. Possui princípios opostos ao do mundo. Às vezes a gente paga um preço caro por viver esses princípios, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja não é o reino, mas é a sua principal agência. Nós proclamamos o reino, vivemos os valores do reino, denunciamos o que não está de acordo com o reino, e esse reino não terá fim.